crianças, que são o futuro da igreja do Senhor. Livra-las do mal. Abençoa, Senhor, a minha esposa, que estará indo, ó Deus, ensiná-las mais um pouco da sua palavra. Que sobre a minha esposa seja a bênção, a graça, a saúde, a paz e a prosperidade, no nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos ver se a gente consegue terminar a mensagem do domingo passado. Gênesis 39. Diz o texto: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou os ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e o que fazia prosperar em tudo que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado na sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo que tinha e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. José era atraente, de boa aparência, e depois de certo tempo a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que ao fugir ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhes disse: vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu da casa. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse a casa. Então repetiu-lhe a história: aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar, mas quando gritei por socorro, ele largou o seu manto ao meu lado e fugiu. Quando seu senhor ouviu o que sua mulher lhe disse: foi assim que seu escravo me tratou, ficou indignado. Mandou buscar José e lançou na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e ele concedia bom êxito em tudo que ele realizava. Amém? Só aí, se aceita. O tema da mensagem é fidelidade inegociável. Nós vamos dar continuidade. Para dar continuidade eu tenho que voltar para que as coisas entrem no eixo. Então eu vou repetir algumas coisas. Quem esteve aqui domingo ou quem não veio domingo e ouviu pela internet, né? Vai ser repetido algumas coisas aqui só até para aqueles que não ouviram ou até para que a gente relembre. Então, fidelidade inegociável. Nós falamos no ano passado que a fidelidade é algo em extinção
nos dias de hoje. Muitas pessoas não têm compromisso umas com as outras, não se tem compromisso em casamento, em relacionamento, não se tem compromisso mais com a igreja, com a palavra, não se tem mais compromisso com nada, com ninguém. A fidelidade das pessoas hoje em dia é trocada com muita facilidade e é trocada por coisas passageiras. As pessoas, elas não estão se preocupando nos dias de hoje em ser fiéis, elas estão se preocupando em viver bem, não importa como, mesmo que esse viver bem quebre princípios da palavra de Deus. Para muitos que não temem a palavra de Deus, ou dizem temer a palavra de Deus, mas não obedecem, a palavra em si não dá mais importância, não tem muita importância, porque nós temos que colocar no nosso coração que nós temos que ser fiéis. Não importa se nós estamos vivendo bem ou não, nós queremos viver bem. Deus tem uma promessa para que nós vivamos bem. Mas quando olhamos para homens e mulheres da palavra, eles foram perseguidos, foram mortos. Eles, se olharam a ótica humana, eles não viveram muito bem conforme o nosso querer, mas eles foram fiéis ao Senhor. Eles resistiram até o sangue. Eles não se importavam se as consequências dessa fidelidade a Deus fosse levar eles para a fornalha, para a cova do leão, fosse ser decapitado, morto, esquartejado. Não se importavam com isso, porque o que mais importava para os homens da palavra do Senhor é que eles estavam prontos a ser fiéis, mas eles não estavam prontos a pecar. E esse é o cerne dessa mensagem, que nós temos que ser fiéis ao Senhor, não importando as consequências, não importando as dificuldades. E essa mensagem é baseada em José, um jovem que foi vendido pelos seus irmãos, e esse texto faz uma transição do jovem que foi vendido para o jovem que foi comprado a poucas moedas, se eu não me engano 20 moedas, ele foi vendido para as mãos de Potifar. E a gente percebe que José, amado do seu pai, odiado pelos seus irmãos, ele foi vendido para mercadores, para os midianitas. E ali a gente percebe que José, na casa do pai, de um sonhador, ele passa a ser um escravo. Ele era um jovem que sonhou, e a partir do momento que ele conta o sonho dele, conta a promessa dele, a vida dele teve uma reviravolta. E quando nós aplicamos isso, eu não falei isso no domingo passado, toda vez que eu prego a mesma mensagem, quando eu vou pregar ela, sai coisa diferente. Quando José conta os sonhos dele, a vida dele teve uma reviravolta. Então abra um parêntese para a sua vida, não conte os seus sonhos para qualquer um. Aprenda a guardar segredo, aprenda a ficar em silêncio em horas de decisões, em hora que você precisa tomar alguma atitude. A Bíblia diz que na multidão de conselhos se acha sabedoria. Quanto mais conselho você tiver, mais sabedoria você terá. Mas a Bíblia não diz para você sair contando a sua vida para todo mundo. Tem um ditado que diz que muitos contas para Deus e para todo mundo. Para Deus você pode contar, mas para todo mundo não conte, porque a vida de José, ele foi vendido pelos seus irmãos, foi acusado na casa de Potifar de ser um estuprador pela mulher de Potifar. Então a gente não consegue entender muitas vezes o agir de Deus. Um jovem que era um sonhador, um jovem que estava na casa do seu pai, de repente a vida dele muda, de repente a vida dele muda de mal a pior. Então muitas vezes a gente não consegue entender o agir de Deus, mas como a gente analisou domingo passado, a mão de Deus é invisível. A mão invisível de Deus, ela é bem vista na história de José, porque a mão de Deus, ela é vista controlando a história de José. Tudo que aconteceu na vida de José teve um propósito, teve um porquê. Então tudo que acontece na minha e na sua vida tem um porquê. Hoje o que está acontecendo na sua vida tem um porquê. Todas as coisas cooperam para o bem. Só que nós pegamos esse versículo e só pegamos todas as coisas que cooperam para o bem e pensamos que essas coisas que cooperam para o bem vão ser só coisas boas. Não, às vezes alguma coisa ruim que aconteceu está acontecendo com você, vai te levar para o centro da vontade de Deus. É os mistérios de Deus. Então todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então a gente percebe Deus preparando um homem, preparando um jovem de 17 anos que foi tirado ali
do anonimato, ele vivia em Canaã, ele foi tirado da casa de seu pai, foi levado para a casa de Potifar, o cerne do mundo, o centro do mundo naquela época. Deus colocou José, porque através de José toda uma nação seria salva, uma família seria salva. Isso aqui eu não posso deixar de falar. José é o mais vívido tipo de Cristo em toda a Bíblia. Há uma comparação muito grande entre José e Jesus. Obviamente que Jesus era Deus, Deus não pecou, José pecou, mas eles são muito, a história é muito parecida uma com a outra. Por quê? José foi amado pelo seu pai, foi odiado pelos seus irmãos. José foi vendido por 20 ciclos de prata. Judas vende Jesus por 20 moedas de prata. José sofreu injustiça, mas foi exaltado. Jesus da mesma forma. José foi exaltado com o propósito de livrar o seu povo da morte. Lembre que eu acabei de dizer, todas as coisas cooperam para o bem. José foi acusado de estupro, foi vendido pelos seus irmãos, jogado dentro de um poço sem água. Certamente ali, aquele poço, eu imagino, no deserto ali, para achar água, numa região normal, a nossa região, para achar água, no mínimo você vai ter uns 5, 6 metros para baixo, vai ter que furar para achar um veio d'água. Agora imagina um poço sem água onde José foi jogado, porque no deserto, às vezes o poço tem, como que é, perene? O rio perene é que acaba, né? Vocês não estudou geografia, né? Ciências, né? Perene é quando o rio vem, depois ele seca. Eu acho que é isso mesmo. Vocês bombou. Mas é perene, acho que é isso mesmo. Depois vocês pesquisam lá, não sou professor não. O que eu quero dizer com isso? Certamente aquele buraco que José foi jogado não tinha água. Certamente aquele buraco que José foi jogado era bem profundo. Certamente na queda ele deve ter quebrado algum membro, eu suponho. A Bíblia não dá esses detalhes, mas quando a gente começa a fazer essas análises e a gente percebe que Deus estava trabalhando na vida desse jovem para que ele pudesse salvar, como diz aqui, ele foi exaltado com o propósito de livrar seu povo da morte. Mais à frente, José foi colocado como o segundo de Faraó, e através de José, Deus trouxe a bênção. Ele salvou o mundo da fome e da morte, e isso aqui é o mais interessante com relação a José e Jesus. O Faraó chamou José de Zafenat Paneia, que quando se traduz significa Salvador do mundo. Então a comparação e é a comparação mesmo, né? Os dois são muito parecidos a história um do outro, a não ser que Jesus era Deus. Primeira coisa que eu falei domingo passado, eu vou correr senão eu fico só aqui. Deus dirige a circunstância da vida de José. A gente percebe que aquele jovem que era um sonhador, agora ele está no centro do mundo. Agora ele está na casa de uma pessoa estranha. Ele está na casa de um homem que ele tinha duas, como é que fala aqui? Títulos, 2 títulos. O faraó tinha 2 títulos. Primeiro, ele era comandante da guarda real. Segundo, ele era, e quando se fala oficial do faraó, a palavra traduzida Sares é traduzida por oficial ou eunuco ou funcionário da corte. Então Potifar, o patrão, o senhor de José, ele era eunuco. E domingo passado nós falamos como uma pessoa se tornava eunuco. Era o pênis do homem era decepado, ou era o pênis ou eram os testículos do homem, para que ele não tivesse nenhum tipo de desejo físico ali. Então Potifar, o oficial da guarda, ele era também comandante da guarda, ele era responsável por executar todos os que eram condenados à morte. Então, quando se olha para a vida de José na casa de Potifar, foi o primeiro passo que Deus deu para exaltar José. Então Deus, ele faz assim, ele coloca pessoas improváveis em lugares improváveis, para que essas pessoas improváveis em lugares improváveis possam dar frutos de bênção, porque o nosso Deus é um Deus de providência. Tudo que Deus faz na sua vida tem um porquê. Nosso Deus é um Deus de providência, e com Deus não existe coincidência. Eu costumo dizer que com Deus existe cristocidência. Tudo que acontece com você não é acaso no destino. José foi colocado
na casa de Potifar, porque Deus tinha um plano, e quando Deus tem um plano, os planos de Deus não podem ser frustrados. Então Deus está guiando, dirigindo a sua vida. Amém? Então pare de murmurar, pelo amor de Deus, pare de murmurar, pare de reclamar da vida, porque eu sei que tem coisas que são difíceis, mas como José, para chegar, preste atenção no que eu vou dizer. Tem gente que quer chegar na Canaã, mas não quer passar pelo deserto. Tem gente que quer a cruz, que quer a coroa, mas não quer a cruz. Então, antes da bênção, vem a prova. E como é a prova do Senhor? O deserto é a escola onde Deus treina os seus melhores homens, seus melhores profetas. E quando se fala de deserto, fala de privação, fala de escassez, fala de fome, fala de frio ao extremo, fala de calor ao extremo, fala de dificuldade. Então, se você está passando pelo deserto, não olhe o deserto, olhe aonde o caminho do deserto vai te levar. Amém? Porque a gente tem a tendência de olhar o caminho e esquecer que o caminho que Deus traçou para mim e para você vai nos levar à vitória. Isaías 30, 21. Certa vez, quando eu estava questionando, murmurando, como eu acabei de dizer, a Deus sobre o meu ministério, se realmente era isso que Deus queria para mim, porque eu pensei que as coisas iam acontecer no estalar de dedo. Não foi assim, demorou, demanda tempo. E eu comecei a murmurar e estava quase cedendo e desistindo e fazer outra coisa da vida. Orei ao Senhor, meu Deus, abri a Bíblia logo depois de ter orado, caiu Isaías 30, 21, que, se eu não me engano, diz assim: você vai ouvir uma voz por trás de ti, dizendo: este é o caminho, não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. Qual é o caminho? Jesus diz mais à frente: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então você não pode sair deste caminho que a você foi proposto, porque se sair desse caminho é morte. Um amigo meu fez uma comparação muito interessante. Ele diz que quando se converte, quando se conhece a Cristo Jesus, é igual quando a pessoa entra para a máfia. Calma que eu vou te explicar. Na máfia a pessoa só sai de lá como? Morta. E com Jesus, quando você crê em Jesus, nem a morte te separa. Porque Paulo disse assim: onde está a morte, o teu aguilhão? Jesus matou a morte. Então quem está em Cristo não pode sair deste caminho, porque ele está ouvindo a voz por trás dele dizendo: esse é o caminho, não te desvie, nem para a direita e nem para a esquerda. Então José estava sendo guiado por Deus. Deus era com José na casa de Potifar. A gente percebe que Deus tirou o menino mimado do conforto do lar, para que ele pudesse aprender a se submeter. E eu falei no domingo passado que antes de trabalhar, José teve que trabalhar e se submeter à ordem dos outros. Deus nos testa como servos antes de nos promover a governante. Tem gente que quer ensinar, mas não senta para aprender. Tem gente que quer ter as coisas, mas não senta para estudar e se dedicar para que o futuro possa ter alguma coisa. Nós, como seres humanos, nós sempre queremos pular fases da vida. Todo prédio, primeiro, ele começa de cima para baixo. É assim? Ele começa de baixo para cima. Então, a gente percebe que antes de José exercer uma autoridade como vice de Faraó, ele precisou se submeter à autoridade. Ele precisou aprender a obedecer. Então, se você quer alguma coisa da parte do Senhor, você vai ter que aprender a se submeter a ordens. E às vezes são ordens de pessoas que têm menos conhecimento que você, pessoas que não têm o diploma como você tem. Eu já fui líder de intercessão no encontro com Deus, e tinha lá pessoas que tinham diploma, advogado, pessoas de posse, pessoas ricas, pessoas pobres, todo tipo de jeito. E Deus colocou eu, que não tem diploma, não tinha dinheiro, não tinha carro, não tinha nada. Aos olhos humanos eu era um Zé Ninguém, mas Deus me escolheu para mandar. E eu sou bom para mandar. Você já foi liderado meu, Thiago? Já? Era bom, né?
Se tinha que acordar às 7 horas, a gente acordava que hora, Tiago? 6 horas. Era sempre uma hora mais cedo. A gente estava lá no plenário, dobrava o joelho e orava 1 hora, até o pessoal acordar. E assim a gente ficava orando o dia inteiro. Tudo que José colocava prosperava. Por que prosperava? Porque ele aprendeu a ser servo. Foi o que falamos no domingo passado. Por que José prosperou onde ele estava? Porque tudo que José colocava a mão prosperava. Porque ele aprendeu a obedecer. Ele aprendeu a ser manso, ele aprendeu a ser humilde. Então a gente percebe, como eu falei no domingo passado, eu fiz a comparação entre termômetro e termostato, que muitas pessoas às vezes chegam no ambiente, elas refletem o ambiente, elas não mudam o ambiente. Se você está com frio é porque tem um negócio chamado termostato aí no ar-condicionado que muda a temperatura. Tem muita gente que é termômetro, ela só mede a temperatura. Se chega no lugar está quente, ela fica quente. Se chega no lugar está frio, ela fica fria, ela não muda. E nós fomos escolhidos para transformar os ambientes por onde passamos. Onde você chegar, você tem que transformar o ambiente, não ser influenciado pelo ambiente. Onde você chegar, a luz que está em você tem que resplandecer. Se você chega em um lugar onde tem trevas, a luz de Deus tem que resplandecer. Onde você chegar, tem que acontecer a mesma coisa que aconteceu com Pedro. Não o que Pedro fez, mas tem que acontecer a mesma coisa que fizeram com Pedro. Você é um deles. Ao invés de dizer como Pedro, que Pedro disse, não sou um deles, você vai dizer, eu sou cristão, sirva ao Senhor, tema ao Senhor e obedeça ao Senhor. Então, não adianta, onde você e eu formos, por mais que tentemos nos esconder, a glória de Deus vai resplandecer sobre nós e as pessoas vão perceber que há algo diferente em mim e em você. Amém? Assim tem que ser. Vamos para frente. José foi um mordomo que abençoou, né? Porque José honrou a Deus e Deus honrou José. Quando você honra a Deus, Ele vai honrar você. Às vezes muitas pessoas não estão sendo honradas por Deus porque elas não dão honra a Deus. E domingo passado eu disse que eu tenho um livro lá em casa, qual é o nome do... Não é princípio A Recompensa da Honra. Eu tenho esse livro lá em casa, acho que é não lembro o autor. A Recompensa da Honra. Trabalha com honra. Honra seu pai para você ver se Deus não honra você. Honra seu pastor para você ver se Deus não honra você. Honra o seu patrão para você ver se Deus não honra você. Honra a palavra dele para você ver se Deus não te honra. Porque José era escravo, mas estava sob a bênção do Senhor. Porque o jovem, aqui ele já estava como um mordomo. Ele não era mais escravo. E a gente percebe, antes José só cumpria ordens, agora ele dá ordens. Então a gente percebe que quando você honra a Deus, Ele vai te colocar em posição de destaque. Ele vai honrar você. Então a gente tem que entender que o relacionamento de José com Potifar passou de dependência para equivalência. E equivalente do dicionário é que pode substituir outro produzindo os mesmos efeitos ou tendo igual virtude ou significado. Ou seja, se Potifar não estivesse em casa, tinha José que era equivalente a Potifar. A presença de Potifar não era tão mais importante porque José tinha responsabilidade sobre si. Então, se você for fiel a Deus, a bênção transborda para a direita e para a esquerda. Quando você honra a Deus, Ele honra você. Tem gente que quer ser próximo financeiramente, mas não dizime e não oferta. Tem gente que quer ser uma pessoa abençoada por Deus, mas não lê Bíblia, não ora, não jejua, não congrega. São formas de nós desonrarmos a Deus. Não ler Bíblia você desonra a Deus, não orar você desonra a Deus. Tais coisas muitas vezes mostram que nós não estamos honrando ao Senhor. Então nós temos que fazer de tudo para honrar o nosso Deus. Mas volto a dizer e frisar, como falei no ano passado, esse tipo de honra, recompensa da honra, não é uma moeda de troca. Ou seja, eu vou dizimar aqui porque vou dar 10 reais aqui, porque amanhã eu preciso de 1000. E a Bíblia diz que quando eu dizimo, Deus vai abrir a janela do céu. Não. O escritor, citei a frase do escritor, chama D.A. Carson. Ele diz assim: como você vai barganhar com Deus que não precisa de você?
Você barganha com alguém quando alguém tem alguma coisa que você quer e você tem alguma coisa que o outro quer. Isso é barganha, gambira, né? O brasileiro é mestre em gambira. Não, com Deus você não faz gambira. Com Deus você honra Ele, mesmo que Ele não vá te abençoar quando você espera e quando você espera. Mas o nosso papel é ser fiel a Ele e honrar a Ele. Amém? Deu para entender? Amém. Agora eu cheguei onde eu parei. Eu falei isso aqui, mas eu falei muito rápido. José foi um jovem que foi tentado. Todos nós já fomos tentados ou estamos sendo tentados a pecar. O próprio Cristo foi tentado em Mateus capítulo 4, não é? A tentação no deserto. Mas sabemos que Jesus não cedeu à tentação. Por que ele não cedeu à tentação? Porque quando se fala de tentação, ela sempre tem uma isca que apela para desejos naturais humanos, carne. E como Jesus não era movido por carne, Jesus é Deus, era Deus e vai ser sempre Deus, ele não cedeu à tentação, porque o diabo ofereceu coisas carnais. Se proste aí que eu vou fazer você ser o rei dessa terra. Jesus está muito preocupado com as coisas da terra, e ele estava preocupado com as coisas do alto. Então Jesus também foi tentado assim como eu e você, porque em nós, em mim e em você, há uma inclinação da nossa carne que sempre está direcionada ao pecado. Porque após a queda, o homem foi arrastado para direções opostas. Ele acaba fazendo o que detesta e deixa de fazer o que ele deseja. O que o apóstolo Paulo disse foi: eu quero fazer o bem, mas eu acabo fazendo o mal. Não é? É aquela situação assim: nossa, você fez, você sabia que alguma coisa que você ia fazer era errada, quebrava princípios de Deus, não era certo, tinha uma agonia na sua alma para você não fazer, perdeu a paz, perdeu a alegria, fez. Depois que fez, põe a mão na cabeça: meu Deus, eu sabia que não podia fazer e não devia fazer, fiz. Essa é a luta do homem: quero fazer o bem, acaba fazendo o mal. Mas não tome isso como uma desculpa para pecar. Paulo em Romanos 5, se eu não me engano, ele diz assim: permaneceremos no pecado para que a graça aumente? E ele dá a resposta: não. Então eu não posso permanecer na graça com a desculpa: se eu peco, Deus me perdoa. Então amanhã eu peco, Deus me perdoa. Amanhã eu peco, Deus me perdoa. Aí chega o dia que eu peco, não dá tempo de eu pedir perdão. Dançou. Então a gente vê que após a queda de Adão e Eva, o homem é arrastado para direções opostas e acaba fazendo o que detesta e deixa de fazer o que deseja. Isso é natureza adâmica, isso é pecado, natureza carnal. E José, como eu e você e como o próprio Cristo, foi tentado pela mulher de Potifar, e isso aconteceu todos os dias. A mulher, a Bíblia diz que ela era bonita, formosa, e a gente percebe que ela teve, a atitude dela para com José foi de forma direta. Ela simplesmente chega, curta e grossa: venha, vamos para a cama comigo, vamos fazer sexo. Porque essa mulher, como eu disse no ano passado, era audaciosa e sem vergonha. Assim como Potifar, Davi, Batseba. Batseba tomou banho de janela aberta. Aí o besta do Davi, que ao invés de que devia estar na guerra, está tirando férias quando não era para tirar férias. Guarde essa frase que eu vou dizer para você. Já falei isso aqui sobre tentação. Se você está sozinho, não fique ocioso. Se está ocioso, não fique sozinho. Repito, se você está sozinho, não fique ocioso. Se está ocioso, não fique sozinho. O mundo diz o ditado: mente vazia. Se você estiver sozinho, irmão, vigie, porque é a hora que o pensamento vai vir. E é nesse momento que a gente peca, é nesse momento que a gente cai no pecado. Então a mulher de Potifar era muito, porque no Egito tinha muita liberalidade, né? A gente percebe que os escritores dizem que as mulheres naquela época do Egito, elas usavam os vestidos com alças que não escondiam o corpo,
não é? Eram vestidos que eles ficavam abertos aqui lateralmente, e consequentemente o seio da mulher ficava praticamente descoberto. E José vivia com isso todos os dias, um jovem de 17 anos. E essa liberalidade que havia na época, que era costume deles, para eles era normal, tentava ainda mais a José, que convivia com essa mulher. E ainda tinha mais um agravante para a mulher de Potifar. Lembre-se que eu disse lá atrás que Potifar era eunuco. Certamente a carência afetiva, a carência dessa mulher era gigantesca. E certamente essa mulher vivia traindo Potifar. Eu imagino. Não é? Então a gente tem que lembrar que José vivia nisso. Ele tinha 17 anos e a Bíblia diz que ele era parecido comigo, pastor. Olha como que a Bíblia diz que José, está vendo, Alessandra? Eu vou ler para a senhora. José parecia muito comigo. Eu não podia deixar passar essa oportunidade. A Bíblia diz que ele era formoso de porte e de aparência e também carismático. Não é? Mentir é pecado, então o pastor mentiu. Eu não sou bonito, não sou forte. Então essas qualidades despertaram a atenção da mulher de Potifar. E essa admiração da mulher se transforma num desejo proibido. Aqui entra o negócio da tentação. Vou te explicar o que é a tentação. Tentação é um convite a pecar. É uma proposta que apela aos desejos da carne, como eu falei. A tentação ela sempre tem como uma isca um desejo natural humano. Ela sempre tem um desejo carnal. E eu quero dizer para você, o diabo sabe qual é a sua fraqueza carnal. O diabo sabe. Ele sabe. Ele te conhece desde quando você nasceu. Ele sabe o que você lê, ele sabe o que você ouve, ele sabe o que você fala, ele sabe onde você vai. Ah, pastor, como que ele sabe? Eu sou de Deus, minha vida é de Deus. É porque não é Bíblia. Lê Jó capítulo 1, capítulo 2. Deus fez uma reuniãozinha lá no céu, está conversando com os arcanjos, querubins e serafins, tratando suas estratégias para o mundo, para a história do mundo. De repente quem aparece? O diabo. Aí Deus conversa com ele: de onde tu vem? Ah, vim de rodear a terra, de passear por ela. Viste meu servo Jó? Pergunta Deus. Homem íntegro, reto, temente a mim. Deixa eu tocar nele. Faz o que você quiser, você não pode matar ele. Toma tudo de Jó. E Jó não pega contra o Senhor. Então, o diabo sabe a nossa fraqueza. Ele sabe a nossa fraqueza. E a tentação apela para desejo humano, desejo natural. Tentação é a oportunidade de fazer uma coisa boa, mas de forma errada. E eu disse no domingo passado, passar na prova é certo, mas colar é errado. Quem já colou? Tem um santinho aí, não vai levantar a mão não. Colou, você pecou. Vem com essa onda do meu lado, não. Quem disse que não tem pecado, pecou. Todo mundo um dia já colou, escreveu ali na mão, na borrachinha, e fez ali os esquemas. Na perna, na cadeira, fez o rolo. Né? Só que um profissional que passa colando, imagina um médico que passa colando. Quando ele tiver com o bisturi na mão ali, ele vai falar assim: vixe, o que é isso aqui? Eu não lembro isso aqui não. É porque na hora de estudar ele estava no boteco em frente à faculdade jogando sinuca. Na hora de estudar ele não estudou. Então a tentação é a oportunidade de fazer uma coisa boa de maneira errada. Prazer sexual é bom, mas fora do casamento, segundo a palavra, não é permitido. Não é errado comer, mas se você for roubar para comer, é errado. Tentação é isso, fazer uma coisa boa, mas de forma errada. Amém? Então a gente percebe que não é pecado ser tentado, mas ceder à tentação, aí pecou. Veio a tentação. Um exemplo. Esse celular aqui é da minha filha Laura. É de quem? Repita comigo. É da Laura. Fala. Da Laura. Você vê o celular ali jogado aqui em cima. Vamos supor, alguém vem, passa e leva o celular. Ela olhou para o celular.
Alguma coisa falou no coração dela: pega o celular. O diabo falou: pega o celular, não tem dono, pode pegar, não vai dar nada não. Mas quando você ouve o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo vai falar: não. Então você resistiu ao diabo, ele vai fugir. Então ser tentado não é pecado, mas quando se cede à tentação, peca-se contra o Senhor. Então a tentação, no caso de José, que era sexual, que era carnal, e para muitos ainda é um terreno escorregadio, onde muitos vão tropeçar e vão cair. Olha para a vida de Davi, um homem de 50 anos de idade, viu, desejou, cobiçou, dançou, perdeu. Então a gente vê que José não cede à tentação, como eu falei, ele via o sonho e ele não viu que era passageiro. Se José aqui cedesse à mulher de Potifar, certamente ele não veria a realização das promessas de Deus. Então muitas pessoas às vezes trocam o sonho, trocam a promessa de Deus por algo passageiro. Porque ali, se José se deitasse com a mulher de Potifar, seria uma noite de prazer carnal, seria ótimo, seria maravilhoso. Mas ele trocaria algo passageiro por algo duradouro. Assim é na nossa vida. Vai aparecer no decorrer do nosso caminho coisas que vão nos atrair, coisas que vão tentar nos desviar. E se nós trocarmos isso, nós vamos trocar algo momentâneo e vamos deixar a promessa de Deus de lado. Então, quando você tem sonho, você tem que ter cuidado com o prazer momentâneo. Cuidado com o prazer momentâneo. Quem tem foco não se desvia por qualquer coisa, não para por qualquer coisa. Lembra de Paulo? Esqueço-me das coisas que para trás ficaram, prossigo para o alvo, para alcançar o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Tinha uma meta, tinha um alvo. Qual é o alvo? Chegar em Jesus. Então, a pergunta é: será que nós estamos trocando a promessa de Deus por coisas prazerosas, mas que são momentâneas e que nos afastam de Deus? Nós temos que aprender a dizer não. Repita comigo. Não. Não. Mais forte. Não. Não. Mais fácil falar do que fazer. Nós temos que dizer não para nós mesmos, não para as pessoas. A pessoa vai ficar magoada, problema dela. Se ela não aprendeu a conviver com não, problema dela. Se Deus diz não para mim, Davi, Deus falou para ele: você não vai construir o templo, sua mão está suja de sangue. Quem vai construir o templo vai ser seu filho. O sonho que você tem, Davi, vai ser realizado não em você, através de você, mas vai ser através do seu filho. Não. Deus disse não para Ana. Foi Deus que fez Ana ficar estéril. Então, queridos, nós temos que aprender a dizer não. Diga não para você. Tem gente que está endividada porque não sabe dizer não para o cartão de crédito. Não sabe ir numa loja só pagar a conta. Quando vai na loja pagar a conta, faz mais compra ainda. Pastor Silas Malafaia disse que uma irmã chegou nele. Esse é o meu cartão. Ó, Gold, sabe de nada. Diz que uma irmã chegou nele com cartão de crédito: pastor, preciso pagar a fatura do meu cartão, o devorador está comendo tudo o meu dinheiro, eu preciso orar, preciso que o senhor ore para repreender o devorador. Pastor, me dá o cartão, empresta um pouquinho. E fez a menção de quebrar. Devorador é o cartão. Cuidado, é só empréstimo. Você olha lá, tem 10 mil de crédito. Não, um dia desceu. É um empréstimo. Então cuidado, aprenda a dizer não. Não para os seus desejos carnais, não para a sua vontade, não para as pessoas. Aprenda a dizer não. Porque José, ele foi tentado. Ele disse não. Vamos lá, vamos correr. Motivos que José poderia ter dado para justificar a tentação e ceder ao pecado. José, ele poderia ter dado vários motivos.
E quando a gente vai pecar, a gente tenta justificar o injustificável. Vou te dar um exemplo que você já fez. Quem dirige, levanta a mão. Quem já passou no sinal vermelho, levanta a mão. Oh, cambada de pecador. Quando você vai pecar, quando você vai passar no sinal vermelho, a primeira coisa que a gente faz, olha se tem pardal, não é? Só de olhar e perceber se tem pardal, ou se tem uma viatura, se tem alguma coisa, é porque a gente sabe que é errado. Sabe ou não sabe? Então a gente tenta justificar, fala assim, não. Pecado não se justifica, pecado não se comete. Vou dar algumas justificativas aqui que José poderia ter dado para ceder a essa tentação. Em primeiro lugar, ele era adolescente, 17 anos. Os médicos poderiam dizer, é tempo dele se autoafirmar. Os psicólogos, os médicos diriam, é uma explosão de hormônios. Os jovens poderiam dizer, ele precisa provar que é homem. Ele poderia dizer, o apelo foi irresistível. Afinal de contas, uma mulher 24 horas por dia chamando um jovem de 17 anos, vem deitar comigo, é irresistível. Mas a grande pergunta é, o que mais importa é o que as pessoas dizem ou o que Deus diz? José preferiu obedecer a Deus do que ceder à pressão de um corpo de um adolescente. Ele preferiu resistir. E muita gente, às vezes você diz, pastor, tem 17 mais. Alguns podem dizer assim, eu sou jovem e tenho que aproveitar a vida. Outros podem dizer, sou velho e não aproveitei a vida, agora é a hora de eu aproveitar a vida. Você pode aproveitar a vida na infância, na adolescência, na juventude, na velhice? Pode e deve. Mas esse aproveitar não pode quebrar os princípios da palavra de Deus. Se alguma coisa que eu quero fazer vai me afastar ou vai quebrar os princípios de Deus, eu devo parar de fazer. José era adolescente, isso não foi justificativo. Outra coisa, José era igual eu, forte e bonito. Deus abençoou José fisicamente. Como eu falei já anteriormente, José era formoso de porte e de aparência. José era bonito. Mas o que é que acontece? Presta atenção nisso aqui. Uma aparência bonita pode ser um problema se não for para a glória de Deus. Por quê? Muitos homens e mulheres se entregam à imoralidade porque a sua aparência os torna desejáveis. Então tem gente que é muito bonita, mas a beleza de José gera cobiça na mulher de Potifar, e ele poderia ter justificado, afinal de contas eu sou bonito, eu sou o bambambam da situação, mas a gente percebe que José prefere dar mais valor à beleza interior do que à beleza exterior, e a gente vive uma geração hoje de pessoas que são lindas por fora, mas que são horríveis por dentro. É uma geração que cuida da saúde. Calma, não bate em mim não, quem faz academia. Calma. Toda regra tem a sua exceção. Mas nós vivemos uma geração de culto ao corpo. E eu louvo a Deus pelas pessoas que têm a disposição de levantar cedo, caminhar, correr, igual eu admiro meu irmão aqui, né? Que caminha 6 km por dia, das 5 horas da manhã já está lá no autódromo, correndo, caminhando. Eu falo, meu Deus, eu não dorme não, mas está aí saudável. O que eu quero dizer? Cuide do seu corpo, cuide da sua saúde, cuide do exterior, mas o exterior não pode se sobrepor ao interior. Deu para notar? Sai bem? Não vão bater em mim não? Amém? Então não use a beleza exterior para pecar, tem que ser para a glória de Deus. Vamos lá, vamos correr. Terceira justificativa que ele poderia dar, ele estava longe da família. José não estava mais perto da família, ele estava longe de tudo que ele conhecia, não tinha ninguém perto para José escandalizar com as suas ações, mas o compromisso de José não era com a opinião pública, era com Deus, porque a fidelidade dele não tinha nada a ver com popularidade ou reputação social. José não era hipócrita, José não era ator. O comportamento de José era coerente, perto ou longe da família, ele não mudava.
ele não mudava, ele não tinha duas caras, ele andava em santidade, perto das pessoas e longe das pessoas. Eu ouvi uma frase, eu não posso ser muito específico, mas onde eu congreguei, eu ouvi uma frase de um irmão, ele disse assim, tem muito crente que é estadual. Por que ele disse isso? Porque às vezes tinha muitas viagens na igreja, e o povo, quando viajava, parece que mudava de estado. Eles pensavam, passou de Goiânia para Mato Grosso, de Goiânia para Bahia, aí eu não preciso ser crente na Bahia. É o crente estadual. Tem gente que é crente só aqui dentro. Aqui dentro todo mundo levanta a mão, glória a Deus, aleluia, mas lá no trabalho, na rua, na faculdade, na família, só Jesus na causa. É crente que tem duas caras, é crente hipócrita. Então, José andava em santidade, perto das pessoas e longe das pessoas. E guarda o conselho que eu vou te dar: santidade não se faz no meio da multidão, santidade se faz quando você está sozinho. Porque aqui a gente mascara quem a gente é. A pergunta é: o que você faz quando você está sozinho? Quem é você quando ninguém está olhando? José continuava sendo José temente a Deus, mesmo quando ele estava sozinho. Então, quando você estiver sozinho, você tem que ser crente também. Não é só no meio da multidão, quando tem alguém perto, não. Uma vez eu vi um irmão, deixa para lá, porque tem gente que é crente, mas quando o pastor entra no ambiente, ele quer ser uma coisa que ele não está demonstrando ser. Teve uma vez que eu fui num lugar que eu peguei e falei para minha esposa assim: vamos embora, porque os que se diz ser crente está sendo inibido por causa da minha presença aqui. Eles querem pecar e eu estou aqui, eles não começaram a pecar ainda porque eu estou aqui. Aí eu falei: vamos embora, deixa eles pecar, o problema é deles. Eu não sou juiz de ninguém, eu só sou pastor e ensino a palavra. Outra palavra, outra justificativa: José era escravo. Afinal de contas, quem estava chamando ele? A patroa dele, era que mandava nele. Ele poderia pensar assim: bom, se ela é a minha patroa e ela está me chamando, eu vou simplesmente obedecer, porque eu sou um escravo, não é verdade? Mas quando a gente olha para a nossa vida e para a vida de muitas pessoas já se tornaram escravos dos seus desejos e dos seus pecados, se tornaram escravos de vícios, vício da bebida, vício do cigarro, vício da pornografia, vício da prostituição, vício da língua grande. Está escravo. E olha o que a palavra de Deus nos responde sobre isso. Romanos 6, 12, 13, a parte A. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que obedeça aos seus desejos. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado. Todos os membros do nosso corpo têm que estar a serviço de Deus. Então não seja escravo do pecado, dos vícios e dos desejos. José, mesmo sendo escravo, ele não se portou com o mundo. Outra coisa, outra justificativa: José, ele foi tentado diariamente. Ele não procurava a tentação, era a tentação que procurava ele, porque o texto diz que a mulher dizia todos os dias: deite-se comigo, todos os dias. Então ele teve uma atitude firme. Olha, irmãos, nós temos que ser firmes todos os dias. Você já percebeu que para construir um caráter, construir uma história, demora? Não demora? Demora ou não demora? Você construir história de vida demora, mas se você derrubar essa história de vida, é um passo em falso. Um passo em falso derruba e destrói a vida. Sexto lugar, ele foi agarrado, porque ele poderia ter dito: eu fiz o que estava ao meu alcance, se eu não cedesse, o escândalo seria maior. Então a gente percebe que José, ele preferiu ser preso do que viver em liberdade. Ele foi agarrado. É o que muita gente diz:
Eu não tive escolha, teve? Todo mundo tem escolha. Eu já preguei muito no CEPAI, hoje eles falam POG, né? Penitenciário Poderia Guimarães. Eu já preguei lá várias e várias vezes. E lá todos os presos que estão lá, eles culpam todo mundo, eles não reconhecem que a causa do próprio mal está neles mesmos. Eles culpam a família, eles culpam o governo, eles culpam a sociedade, eles nunca reconhecem, eles costumam dizer, eu não tive escolha. Irmãos, eu já vi histórias de pessoas que se formaram em medicina, lendo o livro que achavam na rua. Pessoas, moradores de rua, que moravam na rua e eles formaram. Então, essa história que você não teve escolha, é mentira. E eu vou terminar aqui dizendo o seguinte: em muitas ocasiões, fugir é ser forte. O texto diz assim, verso 12: ela o agarrou pelo manto, voltou a convidá-lo, vamos, deixe comigo, mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Há momentos, irmãos, que fugir é sinal de integridade e sinal de coragem. Se você sabe que alguma coisa é a sua fraqueza, vai te desviar, vai quebrar os princípios de Deus, vai esfriar a sua comunhão com Deus, fuja. Fuja, porque quando nós fugimos da tentação, nós estamos mostrando que nós somos fortes. Por mais maduro que você seja na fé, você continua tendo uma natureza carnal. Lembra de Davi? Um homem segundo o coração de Deus, um homem com 50 anos de idade, peca contra o Senhor, ele cai no pecado. Então, Paulo diz, se você está de pé, cuidado para não cair. Em alguns momentos, fugir é sinal de integridade, mas em outras situações, em outras ocasiões, fugir é um sinal de covardia. Te digo qual: quando você foge do chamado de Deus, você é covarde. Quando você foge daquilo que Deus tem para você, você está demonstrando que você é um covarde. Porque a gente percebe que a gente tem que fugir do pecado, mas não fugir de Deus. Neemias 6,11, a parte A diz assim: porém eu disse, um homem como eu fugiria? Isaías 6, quando Isaías viu o Senhor sentado no alto sublime trono, querubins voavam de um lado para o outro, ele ouve uma voz dizendo: a quem enviarei? O que ele responde? Eis-me aqui, envia-me a mim. Todos que estão presentes, tanto os que estão aqui quanto os que estão em casa, foram escolhidos mesmo antes de estar no ventre da sua mãe com um propósito: e anunciar as verdades de Deus. Se você não está fazendo isso, perdão pela frase que é forte, você tem sido covarde. Quando você encontrar com Deus Todo-Poderoso, Ele vai cobrar de você o sangue de pessoas que passaram no seu caminho, foram levadas ao inferno por causa da covardia e da omissão, que você não falou de Jesus para elas. Só lê Ezequiel 33. Covarde. Dessa forma, fugir é sinal de covardia. José não foi covarde, ele tinha que fugir do pecado, mas tem muito crente covarde como Jonas, tentando se esconder. A pergunta é até quando? A pergunta é até quando? Porque nós vivemos um povo que fica só preocupado com calçar, vestir e pão cotidiano. Quando se faz campanha para a vida profissional, vida sentimental e vida financeira, nossa. Mas quando se faz campanha para buscar o poder de Deus, para buscar a unção de Deus, para buscar a revelação de Deus, para buscar dons de Deus, ninguém quer. Nós estamos invertendo a ordem. Nós buscamos as demais coisas e deixamos o reino e a justiça de Deus de lado. Então, por misericórdia, não seja covarde, porque você vai encontrar com Deus Todo-Poderoso um dia. E a pergunta é: o que você vai oferecer para Ele? Fique de pé no nome de Jesus. Amém? Nós vamos orar. E nós vamos
vamos pedir a Deus que nos dê graça para não ceder às coisas deste mundo. Eu não sei qual é a sua fraqueza, mas eu sei que você tem uma fraqueza. Eu não sei qual, eu não sei como, mas eu tenho certeza que você tem uma fraqueza. E a minha oração hoje é para que Deus fortaleça você nessa fraqueza. Olha para mim, deixa comigo. Que Deus fortaleça você, porque Paulo diz que quem está de pé, cuidado para não cair. Cuidado para não cair. Nossos pés são de barro. Nós não somos fortes, nós somos fracos. É da fraqueza que Deus tira força. Então não tente justificar o injustificável. Ande em santidade, porque Deus quer honrar você como Ele honrou José. Mas para que a honra venha como veio sobre José, tem que ser servo, tem que andar em santidade, tem que andar em obediência. Caso contrário, pode sentar e esperar, que a bênção não vai vir. Deus não tem compromisso com quem não tem com Ele. Pai nosso, nós oramos no nome de Jesus, crendo que o Senhor é um Deus que abomina o pecado, que odeia o pecado. E sabemos que o nosso coração é voltado para o mal, ele é corrupto, ele se afasta do Senhor dia após dia. Mas aprendemos com José que temos que andar em verdade, em fidelidade e em santidade. No nome de Jesus, guarda o nosso coração para nós não pecarmos contra o Senhor. Porque muitas vezes andamos para construir, é muito difícil, mas para destruir é muito rápido, é no estalar de dedos. José não se desculpa na sua aparência, na sua idade, ele não usa, Senhor, nenhum tipo de desculpa para pecar, ele simplesmente quer ser obediente ao Senhor, ele não cede à tentação. Guarda o nosso coração, Senhor. 24 horas por dia nós somos tentados por pessoas, por situações, somos tentados em locais, somos tentados a falar o que não se deve falar, a fazer o que não se deve fazer, a pensar o que não se deve pensar. A tentação ela é real, mas o Senhor diz em sua palavra: maior o que está conosco do que aquele que está no mundo. Nós não vamos ceder, porque nós somos o Senhor, fomos comprados por alto preço, não foi ouro nem prata, foi sangue. Nossa vida é do Senhor, e nós não vamos ceder, porque nós preferimos estar com o Senhor. Não importa a consequência, porque José, a consequência da fidelidade dele foi ser preso como estuprador. Não importa a consequência, eu quero ser fiel ao Senhor. O que adianta ganhar o mundo e perder a salvação da minha alma? Não importa as coisas dessa terra. O que são as coisas dessa terra sem o Senhor? Nada. E por isso eu oro e te peço, guarda o meu coração e dos que aqui se fizeram presentes, para nós não pecarmos contra o Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém? Espero que o Espírito de Deus tenha falado no seu coração nesse momento, nessa palavra, e que você tenha sido edificado por ela. Amém? Nós vamos dizimar e ofertar. Pessoal da live, você pode dizimar e ofertar também. Está o Pix aí fixado. Amém? E a gente está tendo pouca oferta do pessoal da internet. Nos ajude para que a obra do Senhor continue. Os que estão aqui, vamos dizimar, vamos ofertar no nome do Senhor.